Fala pessoal, tudo certo com você em casa? Sou o professor Samuca, vamos aprender um pouquinho mais de história. A aula de hoje é muito importante, o tema de hoje é importante pra caramba, meu velho. Além de muito importante, é muito interessante. Então larga tudo que você está fazendo, tira a mão desse mouse, tira a mão do seu celular, desliga seu WhatsApp, desliga seu Facebook, para com tudo e vem com a gente. Então o tema é o processo de independência do nosso país, beleza? Os períodos, ou o período final, os momentos finais aqui do Brasil colonial, até a gente trazer o Brasil como um país independente. Então se liga na aula que o tema hoje é o processo de independência. Vamos lá. Primeiro aspecto interessante ou importante para a gente pensar aqui. No final do século XVIII, o Brasil tinha vivido uma série de mudanças. Especificamente uma série de revoltas que vão acabar acontecendo no Brasil, que vão começar a trazer uma sementinha, uma ideia de uma independência, beleza? Então Portugal mantinha o Brasil por meio de um pacto colonial. Parece uma coisa assim, né, de pacto, os dois fizeram um acordo, aquela coisa meio adolescente, de pacto de sangue, crepúsculo, aquela coisa toda. Não é bem assim. Esse pacto colonial era uma coisa imposta. Portugal impôs ao Brasil que eles mandariam e nós obedeceríamos. Eles eram a metrópole, nós éramos a colônia. Esse pacto colonial já vigorava desde a chegada dos portugueses aqui, desde 1500, e a coisa estava vindo, a exploração altíssima, tinha passado por uma série de ciclos, lá a questão da produção do pau-brasil, depois a produção do açúcar, depois a produção aurífera. Com o fim da produção aurífera, ou com a diminuição da produção aurífera, começa a acontecer uma série de revoltas, agora com um sentimento anti-lusitano, ou em outras palavras, desejando um processo de independência, se não do Brasil como um todo, um processo de independência pelo menos de algumas partes, né? Então a gente vai ter uma ideia de uma independência por meio de algumas revoltas lá no final do século XVIII. A primeira revolta importante para a gente pensar está com esse cara aqui, ó. São duas imagens representando o mesmo indivíduo, tá? Eu estou falando de Tiradentes, cara importante, feriadinho nacional, dia 21 de abril, tá? Essa imagem retrata, ou essas imagens retratam de maneiras diferentes a figura de Tiradentes. A primeira ele parecido mais com um Jesus, ali como um mártir, o cara que deu a vida pelo país, e a segunda mais próximo do que ele realmente era condizente, né, com a sua figura fisicamente falando. Tiradentes participou de uma importante revolta no final do século XVIII, tá? A chamada Inconfidência Mineira. Pouco menos de 10 anos depois, a gente vai ter uma outra revolta importante chamada Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates. Essas duas revoltas são as duas primeiras revoltas que a gente pode falar de sentimento anti-lusitano e que pensam um processo de independência. Como eu disse anteriormente, se não de todo o país, pelo menos de uma parte dele. Porque aquilo que a gente conhece como Brasil hoje ainda não era uma realidade no final do século XVIII. Então, pacto colonial, Portugal cobrava altos impostos e, além disso, algumas revoltas que vão acontecer no final do século XVIII. E lá em Portugal, o que estava acontecendo com os portugueses no final do século XVIII? A realidade portuguesa não estava muito boa, não. Portugal vivia uma série de problemas econômicos. Basicamente, Portugal vivia da exploração da sua principal colônia, ou em outras palavras, do Brasil. Além de viver disso, nesse momento a produção aurífera está em decadência. Então a economia portuguesa não está nada bem. Economia portuguesa que tem uma forte dependência nesse momento da Inglaterra. A Inglaterra é a principal parceira econômica dos portugueses, é de quem eles compram seus principais produtos, é com quem eles fazem seus principais negócios. Mas existe um déficit. O que é um déficit? Eu vendo pouco e compro muito. Os portugueses compravam muito dos ingleses, a produção aurífera tinha caído, tudo que eles estavam pagando com ouro, mandando o ouro para a Inglaterra para comprar os produtos ingleses, agora a realidade já não é mais a mesma. Então eles estão devendo para os ingleses. Economicamente a coisa não vai bem não. A rainha estava louca. A Maria I, a rainha de Portugal, tinha enlouquecido, estava demente. E aí o seu filho, o Dom João VI, vai acabar sendo o príncipe regente. Príncipe regente por quê? Porque ele vai reger o país enquanto a mãe dele está nessa situação e ainda não morreu. Ela continua sendo a rainha, mas está impossibilitada de manter-se no seu cargo. Então olha só como a situação de Portugal não era nada boa, era desesperadora. A situação econômica, política e social. Mas nada que não esteja ruim que não possa piorar. O que vai acontecer lá para Portugal no começo do século XIX? Napoleão Bonaparte, a figura que mais colocava medo no pessoal,
no século XIX, não, no século XVIII, comecinho do século XIX. Napoleão Bonaparte, a figura que mais dava medo aos europeus, está colocando Portugal contra a parede. A situação de Portugal é a seguinte, Napoleão chega para ele, fala para os portugueses e fala: ou vocês assinam um bloqueio continental e param de comercializar com a Inglaterra, ou nós franceses vamos atacar Portugal. Portugal, historicamente, era parceira da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e se ele deixasse a Grã-Bretanha de lado, automaticamente seria atacado pela França. Se ele partisse para o lado da França e deixasse a Inglaterra de lado, seriam os ingleses que atacariam os portugueses. A situação piorou e piorou muito, porque seja contra a Grã-Bretanha, seja contra a França, Portugal não tem vez. Dom João VI dá aquela bela empurrada com a barriga, tenta enrolar ao máximo a assinatura desse pacto colonial. Mas chega um dado momento que Napoleão vai falar para ele: filho, ou vai ou racha, ou você está com a gente, ou você está com os ingleses. E Dom João vai costurar um acordo secretamente com os ingleses para planejar a fuga da família real em direção ao Brasil. Sim, a família real, depois de 300 anos, um membro, ou na verdade vários membros da família real vão pisar em território brasileiro. Portugal mandava e desmandava no Brasil desde 1500, os caras estavam aqui, mas nunca um membro da família real tinha vindo para cá. Tá? Isso era uma novidade, uma grande novidade. A ideia de vir não era nova, os caras já tinham projetado várias vezes talvez vir para cá, mas agora eles vão utilizar esse argumento e vão vir para o Brasil então, com a ajuda da Inglaterra. Os caras vêm para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, fugidos mesmo, do dia para a noite, né? Aquela coisa de se ficar o bicho pega e os caras acabam vindo para cá. A situação é mais ou menos essa como a gente está vendo na imagem, né? Estima-se que entre 12 e 15 mil pessoas tenham vindo junto com a família real. Então não é simplesmente a fuga da família real para o Brasil. É a fuga de toda a nobreza, todo mundo que cercava a família real para o Brasil. Os números estimam entre 12 e 15 mil pessoas que vieram para cá, se abarrotando nas embarcações, né? Ficando uns sobre os outros, pegando seus pertences, trazendo o que dava para trazer. A situação era tão complicada que até a rainha, que estava louca, olhou para todo mundo e falou: para, galera, não vamos fazer isso não, senão vão achar que a gente está fugindo de Napoleão. E efetivamente é o que estava acontecendo. Eles estavam fugindo das tropas napoleônicas. As embarcações vão vir para o Brasil, a viagem vai ser um tanto quanto duradoura, passando por uma série de dificuldades, uma série de situações ruins. E quando chegam aqui ao Brasil, a primeira coisa que Dom João VI, o príncipe regente, faz é a abertura dos portos às nações amigas. Como o Brasil era uma colônia de Portugal, né, pelo Pacto Colonial, Portugal mandava no Brasil. Quando ele assina a abertura dos portos às nações amigas, na verdade o que ele está fazendo? Ele está dizendo: a partir de agora os produtos ingleses podem entrar no Brasil como uma enxurrada. E é o que vai acontecer. Aí você me pergunta: mas peraí, por que ele está fazendo isso? Vamos lembrar. Quem ajudou Portugal a fugir para o Brasil contra as tropas napoleônicas? Exatamente quem? A Inglaterra. Os ingleses ajudaram e agora os portugueses estão dando a recompensa para os caras, falando: ó, então tá aqui, o mercado brasileiro está aberto. Uma série de produtos ingleses vão começar a serem trazidos para o Brasil. Um monte de produto mesmo. Coisas que a gente utilizava, coisas que tinham benefício, até coisas que não tinham tanto interesse assim não. Como, por exemplo, patins de gelo que os brasileiros usavam para abrir coco. O brasileiro sempre inventando alguma situação para poder, né, dar aquele jeitinho brasileiro. A abertura dos portos é um ponto importante, porque os brasileiros começam a sentir um gosto de liberdade. Opa, peraí, agora não é mais só Portugal, nossos produtos podem vir de outras regiões, de outros países. Então a abertura dos portos é um ponto importante no processo de independência do nosso país. Nesse momento que a família real está no Brasil, o Brasil passa por uma série de transformações. Era uma colônia ainda muito incipiente, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, estimava-se entre 35 e 50 mil habitantes, um número muito pequeno, né? Para os padrões da época, das principais cidades europeias, o Rio de Janeiro era uma cidade fétida, né? Com muitos problemas de higiene e de saúde, mas com a presença da família real, não só o Rio de Janeiro, mas boa parte do Brasil, passa por uma série de transformações políticas, econômicas e sociais. Transformações políticas, econômicas e sociais que vão acontecer no Brasil, mas lá em Portugal o bicho está pegando ainda. Lá, a família real fugiu e veio para o Brasil. Imagina só você
Se hoje acontecesse uma situação que os governantes brasileiros fugissem e deixassem a população sem exército, sem proteção, sem ter como se defender, qual a situação que você ficaria? Como que você se sentiria? Provavelmente traído. E era dessa forma que os portugueses se viam. Os portugueses, em 1820, se revoltaram, a chamada Revolução Liberal do Porto. Entre outras coisas, eles exigiam o retorno da família real para Portugal. Chega dessa história de ficar no Brasil. Em 1820, Napoleão já não estava mais no poder. Então os caras falam, ó, se Napoleão não está mais no poder, voltem para cá. Dom João VI, com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu poder, vai fazer isso. Vai atender às reivindicações que a gente está vendo aqui na imagem e vai voltar para lá. Mas ele volta deixando alguém, o seu representante. Quem? Dom Pedro I. E teria dito então Dom João para o seu filho, Dom Pedro I, se tiver que se separar de Portugal, se o Brasil tiver que se separar de Portugal, ponha a coroa na sua cabeça. Ou em outras palavras, ele já estaria visualizando o processo de independência que ele tinha aberto para os brasileiros e que agora o filho dele vai acabar concretizando. Beleza? Bom, Nesse processo todo de independência, o retorno da família real é um ponto importante, bem importante para a gente entender. Porque fica Dom Pedro I por aqui. E ele vai sofrer pressões, seja dos portugueses, seja dos brasileiros, para ver se ele fica, se ele volta, para onde ele vai ficar e o que ele vai fazer a partir de então. Não se sabia se a independência ia acontecer, quem faria essa independência. Então as elites nacionais, os caras mais ricos e que tinham uma atuação política, vão acabar energeticamente promovendo essa situação. Então Dom Pedro vai ficar no Brasil e vai conduzir o processo de independência. No dia 9 de janeiro de 1822, é o famoso Dia do Fico, né? Ele recusa o convite, entre aspas, a palavra convite, das cortes portuguesas para voltar para Portugal e vai dizer, ó, eu fico no Brasil. A partir daí ele tem uma ruptura com o pai dele e o processo de independência começa a se cristalizar e vai se concretizar lá no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do riacho Ipiranga. A situação não é tão bonita quanto a imagem está aparecendo aqui não. Dom Pedro não estava passando muito bem, tinham certos problemas intestinais, as questões políticas estavam pegando pesado e tal. Esse quadro é uma representação. Sempre pensa isso. Quando eu estou vendo uma imagem, um quadro, ela tem uma série de interesses a serem pintadas para que ela seja pintada dessa maneira. Aqui nós vemos bem ao centro, no ponto mais alto, Dom Pedro empunhando a sua espada, né? Tem toda uma representatividade. Independente da imagem, que é um ponto interessante a gente perceber, colocando Dom Pedro ao centro como o cara mais importante, é importante a gente perceber o quê? É importante a gente perceber que vai ser Dom Pedro que vai promover a independência. Promove a independência, fala, beleza, maravilha, estamos independentes de Portugal. Pero não mútil. Porque tem uma série de situações que vão acabar acontecendo, que vão agravar a situação brasileira. Entre essas situações que agravam a situação brasileira, nós temos a questão de que essa independência ela é promovida pela elite para a elite. Então, mesmo com a independência, não acabou com a escravidão, não acabou com o problema da exclusão social, com as altas taxas de analfabetismo, o Brasil continuou sendo um país, agora um país, até então uma colônia, com uma série de contrastes e problemas. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Por hoje a gente encerra, eu encerro, você não, você tem exercício para fazer. Faça aí seu exercício, faça a correção, se precisar, reveja a aula, aprenda de novo, beleza? Se liga na aula, na próxima a gente retorna. Forte abraço a todos vocês.